Vascaíno do Cerrado. Quero começar esse vídeo aqui, ó, uma salva de palmas aí, né, para o começo da 777 Partners, aí tudo que, bom, tem torcedor, quando você vai reclamar, fala que é para dar um tempo, né, deixa os caras entrarem, trabalhar, essa inércia, sem treinador, isso é, e é culpa do Paulo Brax, é o grande executivo aí, contratado pela grande 777 Partners, então, palmas para eles. Palmas para essa gestão Salgado, né, que só fez coisas maravilhosas, aos jornalistas, aos canais, influenciadores aí que apoiaram essa bosta, essa merda, e vamos ter paciência, né, vamos ter bastante paciência. Afinal de contas, faltam só 10 jogos para acabar a temporada. 10 jogos, contagem regressiva agora, para acabar a temporada do Vasco, e os times que estão disputando essa vaga aí para a Série A estão dando de bandeja essa classificação para o Vasco. Vamos trazer atualizações dos jogos de ontem, depois de mais um vexame do Vasco da Gama, né? Como é que ficou a rodada, como é que ficou a tabela, quais são os próximos jogos do Vasco. Vou trazer para você aqui um protesto da torcida lá em Santa Catarina, e também vou trazer um trecho da opinião de alguns jornalistas aí a respeito da atuação do Vasco ontem. Quais jornalistas? Lá, o pessoal da Rádio Tupi, o De Aranha, né? Eu acho que o De Aranha representa muito o torcedor do Vasco. Quando eu falo jornalista, aí vai ficar uma coisa meio incoerente, né? Pô, você vive criticando jornalista e vai trazer... Não, porque tem jornalista que faz trabalho sério, né? Principalmente os que não são ligados ao Vasco da Gama, a essa gestão de gente pilantra, de gente safada. Bom, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de domingo, aquele vídeo da ressaca do dia seguinte. Vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem vários jogos aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem também o último jogo da rodada da Série B. O Cruzeiro encara o Criciúma. Então, se você quer fazer uma fezinha, o link fica no primeiro comentário fixado. Você vai fazer o seu cadastro, o código promocional é do Cerrado, e o primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer a aposta junto com a 1xBet, parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Eu vou começar esse vídeo falando da rodada, né? O Vasco perdeu, deu muita sorte, porque todos os concorrentes também perderam. A gente já pode destacar dois times aí, o Bahia, que venceu ontem, e o Cruzeiro, que já vem fazendo um campeonato bem bacana, já estão praticamente com a passagem carimbada, o passaporte carimbado para a Série A. Do Grêmio para baixo está uma briga ali, um empurrando no colo do outro. Um falando, não, toma você, não, outro, toma não, é para você a vaga. Ontem a gente teve alguns jogos, eu vou destacar aqui os jogos da 28ª rodada da Série B, faltam só 10 jogos para acabar o campeonato. O Náutico 2-0 no Ituano, o Grêmio 2-1 no Vila Nova, com aquele jogo mandrake que garfaram o Vila Nova, o Novo Horizontino 1 contra o CSA. O caso do Ituano foi bom ter perdido para o Náutico, apesar de ter jogado melhor, porque o Ituano ia a 40 pontos, ficou para trás, tá? O Guarani goleou o Sampaio Corrêa, 3-0, o Brusque ganhou da Inhaca do Vasco por 1-0, o CRB ganhou por 2-0 do Sport, resultado maravilhoso, a derrota do Sport, né? O CRB dá uma encostada, mas é melhor do que o Sport ter ganho. O Bahia ganhou do Tombense, também dá uma freada no Tombense. Bahia já está praticamente na Série A. Chapecoense 3, Ponte 0. Operário, jogando com a menos, ganhou ontem do Londrina, um golzinho bem no final, gol salvador aí pra gente, é o que eu falei, tá um jogando no colo do outro. Então, esse resultado do Sport contra o CRB e do Operário contra o Londrina foi perfeito aí para que a gente não tivesse a nossa vaga no G4 ameaçada já no jogo contra o Grêmio, né? Mas a sequência não é fácil, não. Espera aí que a gente vai falar sobre a sequência. E hoje finaliza com o Cruzeiro e Criciúma a 28ª rodada. Primeiro lugar, 58 pontos, o Cruzeiro, 50 pontos, o Bahia, e daí para baixo tá uma briga do caralho, né? O Grêmio com 47, o Vasco 45, fecham o G4. Aí vem o Londrina com 41 pontos, a 4 pontos do Vasco, é o quinto. Sexto colocado é o Sport com 40 pontos, a 5 pontos do Vasco. O CRB tem 39, está a 6. O Tombense tem, é o oitavo colocado. O CRB é sétimo, o
O Tombense é o oitavo com 39 também, está a 6. E o Criciúma tem 37 pontos, está a 8 pontos do Vasco, mas se ganhar do Cruzeiro hoje, vai a 41 e fica junto com o Sport a 5 pontos do Vasco nessa reta final. 10 jogos para acabar a Série B. Quais são os jogos do Vasco? Nos próximos 3 jogos do Vasco, a gente encara o Grêmio e o Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio lá no estádio do Grêmio e o Cruzeiro em Minas Gerais. Grêmio e Vasco, aí vem Vasco e Náutico em casa, Cruzeiro e Vasco. Esses 3 jogos podem tirar o Vasco do G4, podem ser uma catástrofe ou não, pode ser uma reabilitação. Vasco e Londrina é o 4º, Operário e Vasco é o 5º. Aí os últimos 5 jogos, Vasco e Novo Horizontino em casa, Sport e Vasco, Vasco e Criciúma, Vasco e Sampaio Corrêa e finaliza Ituano e Vasco jogando em São Paulo. Bom, ontem, quando acabou o patético jogo do Vasco, a gente teve a coletiva do Emílio Faro, o Emílio Faro que meio que colocou culpa nas condições do campo. O Yuri, quando saiu no intervalo, eu até publiquei isso lá no Instagram, @Vascaíno do Cerrado, o Yuri culpou também o campo, falou que o campo era muito pequeno, culpou o juiz, enfim. O Emílio também foi nessa onda aí e culpou as condições do campo, que foi por conta do imponderável. Viemos na intenção da vitória. A gente vai andando na estrada do futebol e vai vivenciando várias situações, né? Cara, hoje você tem uma análise técnica, tática, de um jogo, umas condições de campo, numa situação tão adversa, é muito complicado. O que eu solicitei para os atletas foi executado. O duelo, a disputa, colocamos o Fábio como sendo um cara para disputar a primeira e segunda bola, e o restante entra no cenário do imponderável. Quando você joga no campo dele, o cenário do imponderável. Ou seja, tudo podia acontecer. Bom, agora um recado aí para essa galera que defendeu essa pilantragem que fizeram no Vasco. O executivo Paulo Brax, ele ajudou na contratação desses jogadores, esse Matheus Ribeiro, Fábio Gomes, foi tudo indicado por ele. Inclusive quem trouxe o Palácio para o Internacional foi ele também, ajudou nessa ponte para o Vasco da Gama. Ele que é amiguinho de jornalista aí, tudo no Vasco continua assim. A teta, ela vai continuar para quem gosta de sugar as energias de um clube já em uma situação de apodrecimento, né? De potrificação. Essa é a situação do Vasco. Mas nego não larga a porra da teta de jeito nenhum. E aí, a gente pode usar o argumento da janela que fechou, de que a oposição atrapalharam aí, eles atrapalharam o procedimento para a gente poder fazer contratações, mas nada justifica o Vasco não ter um treinador. Nada justifica o Vasco não ter um técnico. Mas faltam poucas rodadas. Eu falei no vídeo de ontem, o CSA trocou de treinador, o treinador novo ganhou do Vasco. Agora o Brusque troca de treinador, o treinador novo ganha do Vasco. O Grêmio trocou de treinador, o treinador ganhou. E o Vasco vai continuar sem treinador. E por quê? Porque não tem janela, porque não tem tempo? Não tem desculpa. Porque esse Paulo Brax, ele é incompetente mesmo. Eu tô avisando isso aqui, há um tempo. Ele foi escorraçado do Internacional porque ele é fraco, ele é horroroso. E aí o Emílio Faro fala que no primeiro momento ele veio para substituir o Zé Ricardo até que o Vasco contratasse um treinador. Então ele veio como interino. Já na segunda fase, que ele vem depois do Maurício Souza, deixaram claro para ele: você é o técnico, você é o treinador do Vasco. Circunstância. Naquele primeiro momento, na saída do Zé Ricardo, eu me coloquei à disposição para ser uma pessoa, para trazer a tranquilidade para o clube, para tomar a decisão da vinda do treinador. Mas a partir do momento da saída do Maurício, quando o pessoal me coloca o seguinte: Emílio, você é o treinador. E eu venho desempenhando o papel como treinador. Todas as minhas atitudes são como treinador. Independente se eu gosto de ficar para o lado, para o outro, eu estou preparado para a condição de ser o treinador hoje do Vasco. Agora eu vou trazer uma parte da entrevista coletiva que está chamando a atenção nas redes sociais, né? Porque ele foi perguntado sobre o clássico jogo contra o Grêmio. E ele falou coisa com coisa, não explicou absolutamente nada e virou meme, né? Ficou uma coisa esquisita, né? O Vasco vai pegar o Grêmio vai pegar o Vasco. Clássico é clássico e vice-versa. Olha como esse homem está perdido. A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado. O imponderável fica menos frequente.
A gente não tem uma série de fatores que interferem na partida. A gente vai ter um grande adversário, que é o Grêmio, e o Grêmio vai ter um grande adversário, que é o Vasco, em condições de se jogar futebol. Para esse vídeo aqui, para mostrar uma imagem, eu estava editando e vi que eu acabei não colocando a imagem do protesto que rolou lá em Santa Catarina depois do jogo e deixar a minha opinião. Né? Eu acho assim, eu falo isso, eu deixo isso bem claro nos vídeos, né? O Matheus Ribeiro é ruim, o Edmar é fraco, a gente montou um time de refúgio, esse Palácio é um refúgio de luxo, o Emílio Faro não é treinador, mas a culpa não é deles. Eu acho que tem sim que ter cobrança, eu acho que tem que parar, eu falei no vídeo ontem, tem que parar com esse negócio de onde o Vasco vai fazer festinha com flores na recepção, né? Parar com esse oba-oba, com esse frenesi em aeroporto, em chegada de jogador em hotel, porque eles não merecem. Pela campanha que estão fazendo, não merece. Tem que ser cobrado. Todo profissional é cobrado. Desde que não agrida o Emílio Faro, porque eu vi ali membros da comissão técnica separando, puxando ele. Não sei se houve ali uma tentativa de agressão. Desde que não haja agressão, acho que é válido sim protestar. Agora, não sejam covardes. Não sejam covardes, porque vocês sabem quem são os verdadeiros culpados e se calam e não fazem o protesto. As pessoas... Há um dia desse estavam fazendo samba com o Jorge Salgado e estavam soltando fogos e cantando, cantarolando com o seu Carlos Fonseca, com o seu Otto Carvalho, com o Osório. Tava todo mundo fazendo festa com esses caras. E esses são os responsáveis. Esses são os verdadeiros culpados. Então, se quer cobrar, cobrem as pessoas certas. Tem que pressionar, tem que cobrar que os jogadores se entreguem dentro de campo, mas não sejam covardes, tá bom? Vou deixar seguir o vídeo aí. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma análise de um trio aí que são jornalistas, né? Conseguem fazer um trabalho ali mais isento, né? Que é o Elton Campos, no canal que ele abriu no YouTube. Se você não segue ele, vai lá e se inscreve no canal, que vale a pena, né? Tem uma história aí no futebol, o Elton Campos, o De Aranha e o Luiz Penido, eles vão falar sobre a situação do Vasco, sobre possibilidade de deixar escapar essa vaga, né? O De Aranha, inclusive, que é o cara que mais emoção, né? Então ele fala que esse time do Vasco é uma porcaria, né? Sem o Nenê o Vasco não joga, o Palácio é uma prega presa, só salva o goleiro das contratações, só salva o goleiro e o Yuri Lara, e tem que tirar o técnico. Vou deixar aí então uma análise dos três com relação a esse momento que o Vasco está vivendo nessa reta final de Série B. São 10 jogos, vamos ver o que a 777 e o Paulo Brax vão providenciar para essa semana e o que as páginas que passam pano, canais e jornalistas vão dizer, qual vai ser a cortina de fumaça que vai rolar a partir de amanhã, tá bom? Quero desejar para você um fim de semana, um domingo abençoado. Amanhã eu volto com... Amanhã não, hoje à noite eu volto com mais vídeo. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quinteiro... Isso não joga nada esse Matheus Ribeiro. Yuri, Andrei, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Fábio Gomes e Aguinaldo. Ele escalou mal? Deixa eu falar um negócio pra você, amigo. Você fala o que sem você o quiser. Nenê, esse time não anda. Vamos ser assim, vamos logo matar a charada. Sem o Nenê, não tem ninguém pra segurar uma bola. Porque esse Palácio que veio até como um jogador até com certa qualidade, é um menino talentoso, mas é um prega-presa. Ele é um jovem que não quer porcaria nenhuma com a voz do Brasil. É um sonolento do cacete. Não quer nada. Tá aí pagando penitência no time do Vasco. Não ajuda em nada. Até talentoso se quisesse jogar. Aí eu fico na... Quem eu salvaria desse time do Vasco aí com a Série A? 2 jogadores. Você salvaria o goleiro. Goleiro, é um goleiraço. Goleiraço, é um goleiraço. E salvaria o Yuri no meio do campo. Eu não estou falando dos garotos. Não, os meninos. Os meninos, pelo amor de Deus. O Andrei Santos, que é disparado o jogador mais consciente. Menino Marlon Gomes. O Aguinaldo, que hoje foi bem pra cacete contra o Guarani de centroavante, hoje jogou de ponta. E aí? Eles têm erro do técnico. Então, olha, o Grêmio mudou. Sim. O Grêmio não mudou? Não contratou o Renato Gaúcho? Mandou então eu não sei se é salgado, se é doce, se é 3721, se é SAF, se é CIRFO. Tem que tirar o técnico. Calma. Tem que tirar o técnico, deixar ele lá. Deixar ele trabalhando, como ele sempre trabalhou no Vasco, ele é muito útil na função dele, mas como técnico agora não dá. Mas agora eu vou te botar na parede porque você Eu foi vou botar treinador. na parede? Eu não pipoco não, mano, nunca pipoquei. Você foi Sim. treinador. Você foi treinador. Faltando 10 jogos. Sim. Dá tempo de chegar um outro técnico? Mas é claro que dá.
Ah, o Vasco não só vai jogar daqui a uma semana, vai ser jogo agora de semana em semana, então por que o Grêmio trocou? Por que o Renato Gaúcho vai assumir o time na O segunda-feira? Renato conhece aquele time. E daí, meu? Conhece nada, aquilo lá é outro time, o Grêmio. Fala aqui, É outro time. O Brusque estreou o técnico hoje. Isso aí. O Gilson Kleina, ele vinha de 4 resultados negativos, É 3 isso aí, derrotas Pedro. consecutivas. Estreou o Gilson Kleina, os caras correram um pouquinho mais. O Rodolfo se matou no meio-campo. Foi outra É coisa. disparado esse Rodolfo pra mim, foi o melhor jogador em campo. E o time tava morto. É um time. Não vai reclamar da arbitragem. Tudo bem, eu tenho dúvidas igual o Penido tem em relação ao gol do Alex Teixeira. Que pra mim ela toca no ombro, ele abre o braço, ela rola pelo braço dele, não é? Tudo bem, foi o VAR que anulou. Agora, o pênalti foi pênalti e o gol que ele fez no finalzinho estava impedido. na frente mesmo. Então, peraí, não vem me reclamar de um time que pega a bola e dá balão pra dentro da área. Pô, o menino Faro hoje se perdeu por completo, as alterações dele ridículas de quem tá ali pagando penitência. Mas eu vou voltar ao Zé Aranha, que foi Não, técnico. eu fui técnico. Sim, mas você Eu conhece. fui Não. Você conhece. Deixa eu falar um negócio. Porque você falou comigo aqui o seguinte, ele tem que botar o Ignaldo nesse time pra correr. E ele jogou de quê contra o Guarani? Ele jogou de quê, o Aguinaldo? Deixa eu falar no teu ouvido. Ele jogou na qual posição que ele jogou contra Ele o Guarani? jogou de centroavante. Então por que hoje ele foi pra ponta direita? E marcar o lateral. Pra marcar o lateral. Me explica isso. Mas é isso que eu quero te perguntar. Porque você fora de casa, você tem que jogar Isso. fechadinho e explorando o contra-ataque com os meninos velozes que você tem. Hoje ele botou um centroavante, ele trouxe o Raniel pro time, cara. Que é outro jogador da mesma característica do Raniel, centroavante. E aí, e as jogadas de beirada, que os meninos, precisam de espaço pra jogar, e não tinha. Você fica limitado. O time do Brusque fechadinho, fez um gol e você fechou, mano. E lamba os beijos, hein? Lamba os beijos que eles tiveram vários contra-ataques. Pelo menos 3. Pelo menos fazia 2 molezinho. E depois o Vasco, que tristeza, cara. Que tristeza de dizer que isso aí... Meu compadre, você é torcedor do Vasco. Eu não sou torcedor do Vasco, não, hein? Eu sou torcedor do América, como sempre fui. Mas eu amo o Vasco, cara. Do melhor da minha vida. Como jogador e até como o homem que fez parte da comissão técnica do time do Vasco, campeão brasileiro de 97, junto com o Antônio Lopes, Alcim Portela e eu, a gente comandou essa desgraça aí. Eu sou campeão brasileiro, compadre. Não só como jogador, mas também como membro da comissão técnica do Vasco. Então, pelo amor de Deus, eu amo essa instituição, mas detesto esse time. Esse time é uma porcaria. Esse time é uma porcaria. Agora... E o técnico não pode fazer milagre, porque ele não tem caixa pra isso, ele não tem personalidade pra bater de frente com alguns jogadores que ele tem que tirar do time. Mas vem cá também, você, Penedo. A pergunta é a mesma para vocês dois craques da Super Rádio Tupi. Fala aí que eu quero ouvir. Eu vou até dar uma pausa. Sorriam. Você está na barra. Vocês têm medo do Vasco não subir? Eu não tenho não, porque os outros são também incompetentes pra caramba. Mas o Vasco tá fazendo por onde, né? Mas os outros são muito ruins. E aí, Débora? É inadmissível, cara, como a maneira que o Vasco se posiciona fora do Rio de Janeiro, como se é pequeno, como times de... Não é verdade? Times de baixa qualidade, ganham com facilidade. Seguida. Isso é recorde mundial na história do Vasco, negativa, cara. Eu não posso aceitar isso, meu irmão. E o pior é que quando a gente vai para São Januário ver o jogo do Vasco, né? A gente já sabe. Já quem joga é a torcida. E quem joga é a torcida. É empate ou vitória. Pode ver aí. Me diz aí quantos jogos o Vasco perdeu em São Januário. Acho que 2 só, né? 2 jogos. Perdeu pra quem? 2 jogos? Eu não me lembro mais. Não, eu tô dizendo nessa Série B. Nenhum. Agora, Nenhum.